Oi, gente, bom dia, pessoal. A nossa aula de matemática hoje nós vamos ver sobre o quê? Vamos lá, adição com reagrupamento, certo? Eu vou fazer esses exemplos aqui, mas no livro é que vocês vão ter o acompanhamento melhor, tá certo? Olha aqui. Primeiro nós vamos trabalhar com a unidade dezena, certo? Vocês vão observar aqui. Aí vocês vão imaginar que vocês têm que pensar no número maior. Esse número 9, vocês ficam imaginando ele na cabecinha de vocês, tá? 9. E o número 4, você vai contar nos dedinhos. Aí, se você já tem 9 na sua cabecinha, no seu pensamento, aí você vai juntar com o número 4, contando nos seus dedinhos. Aí, qual é a numeração que vai ser? Então, 4 mais 9 vai dar 13. Mas esse número 13 aqui, eu posso colocar ele assim? Não. Eu vou primeiro colocar o número 3, né, aqui no caso. E o número 1 eu vou emprestar para a dezena. Aí como eu vou fazer? Vou somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, eu descobri aqui a soma, certo? Aí, no caso, aqui no algoritmo, como é que eu vou funcionar, que vai funcionar aqui, no caso? Eu trabalhei aqui a unidade, 9 mais 4, 4 mais 9 deu 13, eu sei que tem 13, então eu vou fazer o quê? 4 unidades mais 9 unidades, que dá igual a 13 unidades. Aqui no caso, eu fiz compondo a composição. 24, eu coloco 20 mais o 4, que vai dar a soma do mesmo resultado aqui, né? O 39. 30 mais 9, que dá igual a 39. Agora, vamos ver, utilizando aqui unidade, dezena e a centena. Aqui eu fiz os mesmos números para facilitar mais um pouco, vamos lá. Novamente, vocês vão imaginar o número 8. Por que isso? Porque as unidades, ele é até o numeral 9, né? A partir do número 10, vocês já sabem que são dezenas. Então, se eu estou trabalhando na unidade, então eu vou imaginar aqui o número 8. E o número 3 eu vou contar nos meus dedinhos. Aí eu faço a soma, que facilita mais para vocês. Então, eu vou dizer 8 mais 3, ou 3 mais 8, que dá o quê? O número 11. É isso? Tanto que eu coloquei ele aqui, ó, 11, certo? Diferenciando unidade, dezena e a centena. Mas aí eu vou pegar o outro número, eu vou emprestar para dezena e eu vou somar. 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5. E a centena, 1 mais 1, 2. Aí, no caso aqui, como eu vou representar aqui, eu vou trabalhar aqui as unidades, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar 3 unidades mais 8 unidades, que dá igual a 11 unidades. Só que aqui eu vou trabalhar agora a dezena. Como é que eu vou fazer aqui no algoritmo? Eu vou colocar uma dezena mais 3 dezenas, que dá igual a 5 dezenas. E aqui eu vou trabalhar na centena. Aqui normal, certo? E então, a centena vai ser aqui, né? Eu vou colocar uma centena mais uma centena, que dá igual às 2 centenas. Então, galera, não é difícil, certo? Vocês vão acertar bem direitinho. E no livro, os exemplos estão mais detalhados até, tá certo? Até já, que vocês vão fazer as atividades bem legal, viu, gente? Bye! Cheiro! Então, gente, na página 130 em matemática, vamos ver sobre adição com reagrupamento. Ao realizar o levantamento do estoque de sua loja de roupas, um comerciante registrou a quantidade de calças e camisas em um quadro. Aí vocês estão vendo aí, dizendo a quantidade de peças, né? Calça jeans 116, calça de lycra 154, camisa de flanela 132, camisa social 119. Para determinar a quantidade de calças no estoque, calculamos 116 mais 154. Observe algumas maneiras de efetuar essa adição. Utilizando cubinhos, barras e placas. Aí vem, número 1,
Representamos o número 116 e 154 utilizando cubinhos, que são em unidades, barras em dezenas e placas às centenas. Aí vocês têm esse material do livro de vocês, vocês façam do jeito que vocês estão observando aí. Aí na página 131, por fim juntamos os cubinhos, as barras e as placas. Em seguida, trocamos 10 cubinhos, que são 10 unidades, por uma barra, que é uma dezena. Aí vocês da mesma forma, presta atenção, ó, 116 mais 154, aí dá igual, é somando, né? Aí vem decompondo os números. 116 mais 154, você vai trabalhar fazendo como? 100 mais 10 mais 6. E o número 154, 100 mais 50 mais 4. Aí você vai dar o mesmo resultado. Aí usando o algoritmo, primeiro adicionar mais unidade. Você tem a tabelinha, unidade, dezena, centena. Coloca o número 116 mais 154. Vai somar só a unidade. 6 mais 4 dá 10. Como que você vai colocar? 6 unidades mais 4 unidades, que dá igual a 10 unidades. Aí no segundo, nós trocamos as unidades por dezena e adicionar mais dezenas. Aí vem unidade, dezena, centena, faz do mesmo jeito, 116 mais 154, e agora você vai trabalhar a dezena, né? Mas mesmo assim você continua somando, 6 mais 4, 10, empresta 1 para a dezena, 1 mais 1, 2, 2 mais 5, 7. Aí você vai colocar como? Uma dezena, mais uma dezena, mais 5 dezenas, que dá igual a 7 dezenas. Aí no terceiro, por fim, adicionamos as centenas. Aí tem unidade, dezena, centena, os mesmos números, 116 mais 154, aí soma novamente, 6 mais 4, 10, 1 mais 1, 2, 2 mais 5, 7, e 1 mais 1, 2, que é a centena. Aí você vai colocar uma centena, mais, que é igual a 2 centenas. Agora na página 132, ou 116 mais 154, que essas duas são parcelas, e embaixo é a soma ou o total. Portanto, há 270 calças no estoque. Aí vem a atividade número 1. De acordo com as informações da página 130, determine quantidade de camisas no estoque do comerciante. Aí, no caso, você vai somar só o que é camisas. 2. Efetue os cálculos. Vai ter letra A, letra B, C e D. Você vai fazer a soma da mesma forma e descobre o resultado. Aí, número 3, da página 133. Observe como Lucas fez para calcular mentalmente 350 mais 230. Ele começou a imaginar 350 mais 230 ou decompondo 300 mais 200 mais 50 mais 30, aí somando 300 mais 200 dá 500, aí 50 mais 30 dá 80, aí coloca 500 mais 80 dá 580. Aí existem várias formas de você descobrir a soma. Agora, de maneira semelhante, efetue as adições mentalmente. Aí tem letra A, 470 mais 110, B, 280 mais 210, C, 540 mais 320, D, 150 mais 800, E, 670 mais 230, F, 250 mais 570. Aí, utilizando uma calculadora, podemos efetuar 248 mais 126. Você usa a calculadora e, de acordo com o número que você coloca, você vai colocar mais e descobre, né? Agora, utilizando uma calculadora, efetue as adições a seguir. A, 357 mais 218, B, 456 mais 28, C, 617 mais 103, D, 283 mais 316, E, 705 mais 280, F, 536 mais 337. Aí vem para a página 136, ou a melhor, 134. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, separadas por classe. Aí tem aí quantidade de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção por classe. Aí tem, no caso, a classe que são dizendo qual é a espécie, né, de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Aí tem a quantidade
e vocês vão descobrir prestando atenção. De acordo com as informações acima, responda as questões. A. Qual é o assunto tratado no gráfico? B. Ao todo, quantas espécies de aves e mamíferos estão ameaçadas de extinção? C. Que classe possui o maior número de espécies ameaçadas de extinção? D. A quantidade de espécies ameaçadas de mamíferos, répteis e anfíbios juntas é igual, maior ou menor do que a quantidade de espécies de aves ameaçadas? Página 135. Efetue a adição 3.417 mais 1.523 de maneira diferente, completando os itens a seguir com o que falta. Aí, A. Decompondo os números. 3.417, já tem o exemplo aí, vocês apenas vão somar. B. Usando o algoritmo, que é unidade, dezena, centena, aí é a casa de milhar, 1.000.000, vocês vão somar da mesma forma. E de todas as duas formas que tem aqui, você vai descobrir o mesmo valor, o mesmo total. Agora efetue as adições a seguir de maneira que preferir, tá, mãe? A. 1.189 mais 1.803. B. 999 mais 750. C. 3.095 mais 1.577. D. 6.332 mais 2.824. Calcule mentalmente as adições abaixo e registre os resultados. A. 2.022 mais 8. B. 2.899 mais 7.000. C. 1.003 mais 1.017. D. 304 mais 1.006. E. 2.050 mais 4.050. F. 8.118 mais 1.001. Aí vem a página 136. 8. Utilize apenas uma vez os números das fichas abaixo para completar as igualdades de cada item, de maneira que elas sejam verdadeiras. A. Mais 690, que dá igual a 1.451 mais 2.094. B. 3.895 mais igual 5.287 mais 1.320. C. 1.230 mais 2.999 mais 3.741 igual 3.600 mais 3.250 mais... Aí, esses três resultados que vocês estão vendo aí, vocês vão colocar ele no local certo aqui. Vocês vão descobrir fazendo as continhas. E esse retângulo é para vocês fazerem as continhas para descobrir qual vai ser o número na letra certa. 9. Escreva o enunciado de um problema que envolva adição, usando a imagem abaixo como tema. Vocês estão vendo aí dois objetos, né? É um drone, que ele custa 679, e uma câmera 2.499. Aí vocês vão formular problema que envolva a adição, que no caso é sobre a adição. Agora troque o problema que você escreveu com o colega e resolva o problema que ele elaborou. Depois verifique se as resoluções de vocês estão corretas. No caso, como não tem o colega por perto, você faz aí individual mesmo, tá certo? E então, a nossa aula de matemática fica por aqui. Até a próxima aula, gente. Tchau! Olá, galera. Nossa aula de ciências. Vamos lá para o capítulo 8, na página 220. Vamos falar sobre animais, revestimento do corpo dos animais, como os animais se locomovem. Os animais são diferentes uns dos outros. Eles podem ter o corpo coberto por pele, penas ou escama, e pode se alimentar de outros animais ou consumir apenas plantas, por exemplo. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? É sobre esse assunto que vamos estudar nesse capítulo. Página 221. A. O que o sapo da fotografia está fazendo? B. Você acha que todos os animais ingerem o mesmo tipo de alimento que esse sapo? C. Cite o nome de um animal que você conhece e o tipo de alimento que ele ingere. Aí na página 222, revestimento do corpo dos animais. Galinhas têm penas, alguns peixes têm escamas e os gatos? Ao responder a essa questão, você provavelmente percebeu
que o corpo dos animais apresentam diferentes tipos de revestimento, como pelos, penas, escamas ou carapaças. Veja a seguir. Alguns animais têm o corpo coberto por penas, como as aves, no caso o papagaio. Alguns animais têm o corpo coberto por pelos, como o cachorro, o gato, o graxaim e o ser humano. Há também animais que têm o corpo coberto por escamas, como a maioria dos peixes, pirarucu. Existem animais que têm o corpo coberto por carapaça, como as tartarugas, né? Aqui é a tartaruga verde. Aí na página 223, o espelho dos animais geralmente ajuda a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos como a raposa do ártrio. Eles vivem nas regiões polares da Terra e apresentam uma espessa camada de pelo que o ajuda a manter a temperatura do corpo dele, né? No entanto, em alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliar na proteção do corpo, como no ouriço cacheiro. Os pelos desses animais são duros e possuem formato de espinhos. As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura do corpo desses animais, podem auxiliar no voo. Embora possuam penas, eles não voam, tais como os pinguins, a ema e o avestruz, né? Que no caso, eles andam, né? Além da maioria dos peixes, cobras e lagartos também possuem o corpo coberto de escamas. Essas estruturas, assim como as carapaças, auxiliam na proteção do corpo do animal. Vocês estão vendo aí uma cobra cascavel, o que é a pele dela aí, né? Uma escama. Como você acha que é o revestimento do corpo dos sapos? Os sapos, assim como as minhocas, as rãs e as pererecas, não possuem pelos, carapaças, penas ou escama. O corpo desses animais é coberto por uma pele fina, geralmente úmida. Aí no caso aqui é o sapo, né? O cururu, a gia, do jeito que esse povo fala, né? E ele é o quê? Ele é um animal anfíbio, né? Aí a página 224. Vocês estão vendo aí o camaleão e suas cores. O camaleão tem o corpo coberto por escamas. Além disso, esse animal tem uma característica muito interessante. Ele consegue mudar a cor do revestimento do seu corpo. Essa característica auxilia o camaleão a não ser visto por outros animais, pois ele pode mudar sua cor de acordo com a cor do ambiente. Vocês estão vendo aí, por sinal ele é super bonito, né? Como os animais se locomovem? Você já ouviu falar em pombo-correio? Comente sobre o assunto com os colegas, né? Aí é uma coisa pessoal, vocês comentam com o pessoal de casa aí. Os pombos são aves que já foram utilizadas para levar mensagens de um local para o outro. Esses animais voavam carregando mensagens escritas em papéis fixados em suas pernas, por isso eram chamados de pombo-correio. De acordo com o texto, de que maneira os pombos se locomovem? Aí, gente, dando continuidade ainda falando, os animais eles podem se locomover no ambiente de diferentes maneiras, né? A maioria dos pássaros e os morcegos se locomovem principalmente voando com o auxílio das asas. Muitos animais utilizam as pernas para se locomover, principalmente caminhando ou correndo sobre o solo, como a cutia e a onça pintada. Existem animais que possuem nadadeira e se locomovem nadando, como os peixes e os golfinhos. E outros animais, no entanto, não possuem pernas nem asas. Eles rastejam sobre o solo ou no interior dele, como a minhoca e a cobra. Alguns animais se locomovem principalmente por meio de saltos, como o gafanhoto e a perereca. Aí vem as páginas 226. 1. As fotografias a seguir mostram o revestimento do corpo de 4 animais. Organize as letras seguindo as setas e descubra qual animal cada revestimento pertence. Aí tem letra A, B, C, D. Agora pinte de amarelo a moldura da fotografia do animal que pode se locomover voando no ambiente. Na página 227, complete os espaços do esquema seguindo o modelo abaixo. Vocês estão vendo aí, né? Tem o nome paca, pernas, caminhar, tchuiu, cobra, próprio corpo, tubarão. Aí vocês vão dizer quais são
como eles se locomovem, dizendo como que é que eles fazem, com que eles fazem, quais as ferramentas que eles têm para fazer isso. Escreva no quadrinho de cada fotografia a letra das informações que correspondem a cada animal. A. Corpo coberto com carapaça e se locomove principalmente caminhando. Corpo coberto por escama e se locomove principalmente nadando. Corpo coberto por penas e se locomove principalmente voando. Vocês vão colocar as letras aí, A, B ou C. Aí estão vendo aí a sardinha, o jabuti, a arara canidé. E, enfim, gente, a aula bem legal, vai ficando por aqui, certo? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!